Bom, gente, hoje a gente vai começar então a fazer a resolução dos exercícios, tá? Então eu deixei uma lista com vocês, onde a gente fazia conversão e a gente trabalhava um pouco com as unidades, tá? Ali no exercício número 1, já tá pedindo, eu vou colocar o exercício aí, tá? Ele tem da letra A até a letra G, eu vou fazer algumas dessas, tá? E a gente tá falando então das unidades. Então, a unidade para medir tempo, ele é medido em segundo, tá? Mas a gente também trabalha com horas, minutos, dias, anos, etc, tá? Mas o mais comum, então, são esses aqui, tá? Então, o segundo é no Sistema Internacional, vou colocar aqui, ó, SI, tá? E no dia a dia, a gente trabalha, então, com horas, minutos, etc, certo? Como que eu faço a conversão, então, para tempo? Então, a gente tem que uma hora, ela equivale a 3.600 segundos. E um minuto equivale a 60 segundos, certo? Então, aqui eu tenho, ó, horas, minutos, segundos. Quando eu quero transformar de horas para minutos, eu vou fazer, então, a multiplicação por 60. De minutos para segundos, eu também vou multiplicar por 60, tá? Mas de hora para segundos, eu já posso passar direto, então eu multiplico por 3.600, certo? Mas quando for ao contrário, quando eu tiver em segundos e quiser passar para minuto, eu divido por 60, e minuto para horas, eu também vou dividir por 60, e de segundos para horas, eu divido por 3.600, tá? Então, esse aqui é o mais comum. Para deslocamento, então, como que é a unidade para deslocamento, tá? Então, para deslocamento, a unidade no Sistema Internacional é o metro. Então, aqui no SI. E a gente também usa, então, o quilômetro no dia a dia e também usa o centímetro, tá? Mas para a gente trabalhar aqui, ó, no dia a dia. Para a gente trabalhar aqui, ó, a gente vai usar mais essas duas, tá? Quilômetro para metro, metro para quilômetro. Então, a unidade de conversão é cada 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? Quando eu tiver, então, em quilômetro e quiser saber em metros, eu multiplico por 1.000. Quando eu tiver em metros e quiser saber em quilômetros, eu divido por 1.000, certo? Agora vamos começar fazendo o exercício número 1. Vou colocar ele na telinha aí para vocês. Tá? Aqui o exercício número 1 diz o seguinte. Letra A. Quais as unidades, então, para medir tempo? A gente já resolveu ali na letra A. Então, para medir tempo, as mais comuns são hora, minutos. No Sistema Internacional, são os segundos. Como se mede o deslocamento? Então, o deslocamento é medido em metros no Sistema Internacional, mas a gente vai usar aqui para trabalhar movimentos, então, quilômetros também, tá? Quanto vale na letra C? Então, vamos começar aqui com a letra C. Quanto vale um dia em segundos? Então, um dia, eu sei que ele tem 24 horas, tá? Então, eu vou transformar essas 24 horas, eu vou colocar aqui em cima quanto que vale uma hora, tá? Uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, a gente vai usar aqui para transformar basicamente tudo que vai ser pedido aqui, tá? Então, ali, ó. Então, eu tenho 24 horas
e eu quero passar para segundos. Então, aonde eu tenho o H, eu vou multiplicar por 3.600 segundos. Isso aqui vai ser equivalente, pessoal. Usem sempre a calculadora, tá? Então, quem não tem a calculadora científica, eu vou deixar aqui uma fotinho do aplicativo que vocês vão baixar no celular de vocês, tá? Da hipercalculadora científica. Esse aplicativo, ele funciona igualzinho a calculadora científica, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 24 horas vezes 3.600, eu não vou usar o ponto, tá? Então, 86.400 segundos. Então, um dia tem 86.400 segundos. A letra D pede quanto vale um ano em horas. Então, um ano em horas, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber, quantos dias tem um ano? Então, um ano tem 365 dias, aproximadamente, tá? Então, agora eu vou passar, eu sei que um dia tem 24 horas, tá? Então, aqui, ó, 365 dias, onde tem o D, eu vou multiplicar. Então, 365 vezes 24 horas, ok? Então, vai ficar, ó, 300, vou botar a calculadora aqui. 365 vezes 24. Então, um ano tem 8.760 horas, tá? Agora, eu quero na letra E, quanto vale um ano em segundos? Então, aqui, ó, na letra D, eu já calculei quanto vale um ano em horas, tá? Então, eu quero saber quanto que vale um ano em segundos. Então, aqui eu vou pegar quanto eu calculei aqui na letra D, 8.760 horas, eu quero passar para segundos. Onde eu tenho o H, 8.760, eu multiplico por quanto vale uma hora em segundos. Então, ó, tá lá em cima na folhinha, tá? Então, uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, vamos multiplicar. Ó, a calculadora. Vou empurrar um pouquinho a folha só. 8.760 vezes 3.600. Eu vou ter que um ano em segundos equivalem a 31.536.000 segundos, certo? Isso é quantos segundos tem em um ano. A letra F perguntava quantos anos você tem, tá? Eu tenho 38 anos. Tá? Eu vou fazer com a minha idade. Vocês façam com a de vocês, tá? Considerando somente os anos. Então, eu já tenho 38 anos, eu nasci em dezembro, então eu tenho 38 anos e 6 meses. Mas eu não vou considerar os 6 meses, tá? Então, 38 anos. Eu quero saber quanto equivale a minha idade em horas, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer passar a minha idade, 38, para quantos dias eu já vivi, tá? Então, vamos lá. Tenho 38 anos, que multiplica 365 dias. Vou passar aqui, ó, dias,
que multiplica 24 horas, para mim saber quantas horas eu já vivi, tá? Então, a minha idade, dias do ano e horas do dia, certo? Então, ali, ó, vamos colocar tudo na calculadora. Vamos lá, eu tenho a minha idade, 38, vezes, quantos dias tem um ano? 365. Então, eu já vivi 38 anos, vezes, quantos dias tem um ano? Vezes, quantas horas tem um dia, que é 24, certo? O resultado é esse. Então, eu já vivi 332.880 horas, certo? Sem contar os dias de hoje, né? Tô contando só os anos. Então, eu vivi 38 anos, que equivale, multiplicando 365 dias, que multiplica quantas horas tem um dia, que é 24 horas. Então, para passar tudo isso para horas, 332.880 horas vividas, bem vividas, certo? Agora, gente, a letra G, eu vou virar a folha aqui, tá? A letra G, ele quer saber qual a distância média entre a Terra e a Lua, tá? Então, a distância média entre a Terra e a Lua, é 384 mil quilômetros, tá? Pesquisem aí na internet, mas eu já tô falando para vocês, tá? Isso aqui é a distância média, tá? Por quê? Porque a Lua, ela não tem uma órbita circular e ela nem tá sempre na mesma posição, tá? A órbita, aqui tá a Terra, aqui tá a órbita da Lua, tá? Então, ela é uma elipse. Então, aqui, ó, aqui é quando ela tá mais afastada e aqui é quando ela tá mais próxima, tá? Fazendo uma média entre essas duas distâncias, tá? A gente tem essa distância aqui, média. Então, vou colocar aqui, ó, distância média. Tá? Quando ela tá mais afastada, ela chega a 440 mil quilômetros. E quando ela tá mais próxima, ela 340 mil, certo? Então, transforme essa distância em metros. Então, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Então, essa é a conversão aqui, ó. Eu quero transformar a distância média em metros, que é passar para o sistema internacional, certo? Então, 384 mil, que multiplica onde eu tenho quilômetro, eu vou colocar quanto ele equivale em metros, tá? Que multiplica 1000 metros, certo? De novo, vocês usem a calculadora, mas é só acrescentar mais 3, mas vamos lá. 384 mil vezes 1000, tá? Então, a distância média entre a Terra e a Lua em metros é 384 milhões de metros. Ok? Vamos passar então para os probleminhas. Na lista de exercícios de vocês, vocês têm o número 9 dessa mesma lista, tá? Então, um carro parte do quilômetro
Vamos desenhar as placas aqui, tá? Do quilômetro 12, deu uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido. Isso quer dizer que ele não inverteu, tá? Ele continuou em linha reta para frente até o quilômetro 90, tá? Determine o deslocamento do carro. Pessoal, então, aqui a gente está trabalhando com deslocamento escalar, certo? O deslocamento escalar é o ΔS, tá? E o ΔS é igual à posição final, que é onde ele chegou, menos a posição inicial, tá? Então, vamos lá. Deslocamento vai ser igual, posição inicial S0, ó, S0, posição final S. Então, ele saiu do 12 e chegou no 90. Então, vai ficar 90 menos 12, que é igual a 78. A gente está trabalhando com quilômetros, então, quilômetros, certo? O próximo exercício que a gente vai resolver agora é o número 14, tá? Então, o número 14 diz o seguinte: um carro percorre uma rodovia passando pelo quilômetro 20 às 9 horas. Então, vamos desenhar de novo aqui, tá? Então, aqui, ó, eu não vou desenhar a plaquinha agora, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tempo inicial 9 e quilômetro inicial 20, tá? 20 quilômetros às 9 horas. Então, esse aqui é o S0 e esse aqui é o T0. E pelo quilômetro, então, ele passa aqui pelo quilômetro 45 às 10 horas. Então, esse aqui é o quilômetro final e esse aqui é o tempo final. Determine letra A. Então, ele quer saber posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. Vou escrever aqui. T0 igual a 9 horas. S0 igual a 20 quilômetros. Tempo final é igual a 10 horas. Posição final é 45 quilômetros, tá? Letra B. O deslocamento e o intervalo de tempo. Então, primeira coisa, o ΔS, S final menos o S0. Então, ΔS vai ser igual. Posição final, 45, menos posição inicial, que é 20. ΔS vai ser igual. 45 menos 20 vai me dar 25 quilômetros, tá? E o intervalo de tempo, ΔT, tempo final menos tempo inicial, ΔT vai ser igual 10 horas menos 9 horas, ΔT é igual a 1 hora. Então, ele percorreu 25 quilômetros em 1 hora, tá? Número 15 é o próximo exercício, tá? Um carro tem aproximadamente 4 metros de comprimento. Então, um carro, ele tem 4 metros. Se ele fizer uma viagem de 50 quilômetros, então aqui, ó, tem um carro, 4 metros, em cima de uma rodovia de 50 quilômetros, tá? Ainda um carro de 4 metros que se torna menos ainda que isso aqui, certo? Ele poderá ser considerado um ponto material? Por quê? Então, é óbvio que sim, né, gente? 4 metros é um pontinho em cima de uma rodovia, tá? Com 50 quilômetros. Então, ponto material é quando eu posso desprezar, tá? Ou as dimensões. Então, se eu posso desprezar essas dimensões, então eu posso sim considerar um ponto material. E um ponto material, eu digo que é uma partícula, tá? E é quando eu desprezo
Quando eu posso, né? Quando se pode desprezar as dimensões, tá? Então, eu vou considerar esse carro em cima dessa rodovia de 50 quilômetros uma partícula, ok? O último, então, vai ser o número 17 da mesma lista, certo? Qual é a duração de um espetáculo teatral que se inicia às 18h30, então? Opa, não é S0, é T0. É 18h30 e termina tempo final às 21h30. Coloque a resposta em segundos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, calcular qual é o intervalo de tempo. Então, tempo final menos o tempo inicial. 21h30 menos 18h30, tá? Delta T vai ser igual 3 horas. Ok? Então, eu fui das 18h30 até as 21h30. Eu assisti um espetáculo que durou, então, 3 horas. Então, só que ele quer no sistema internacional. Então, ele tem que colocar essas 3 horas em segundos. Então, eu abro parênteses. Quanto vale uma hora? 3.600 segundos. Então, delta T equivale a 10.800 segundos. Certo? Obrigada, gente.